A idolatria cega e doentia a Renato por parte de alguns torcedores do Grêmio já alcança níveis alarmantes. É impressionante. Parece lavagem cerebral. O cara vê o time afundando. O homem se diz gremista. E ao entrar em campo, vê aqueles 11 jogadores totalmente perdidos, sem saber o que fazer, alguns gordos, numa clara demonstração que o time não treina. Não tem um esquema. Não tem a preparação física para piorar. Mesmo assim ele é capaz de terminar amizades, até mesmo namoros, casamentos, para defender Renato. Cara, tá impressionante. Chega a ponto de a gente acreditar que o Grêmio pode ser rebaixado e os caras continuarão dizendo que a culpa foi do sobrenatural de Almeida, que Renato não teve culpa. Olha, assusta. Assusta o que se tornou o Grêmio. Por muito menos, vários treinadores já foram substituídos e a substituição deu certo. Não que eu esteja dizendo que se sair Renato, tudo conserta. Claro que não. A coisa está tão ruim que vai demorar para um treinador chegar, mudar primeiro a mentalidade dos atletas que estão acostumados com aquela vida de clubinho entre amigos, treinando pouco. Sabe, se tem chuva não treina, se tem sol não treina, chega às 10, sai às 2, dá uma corridinha, tá tudo certo, na hora a gente resolve porque a gente é cascudo. Enfim, vai demorar para o vestiário do Grêmio voltar a ser frequentado por profissionais do futebol que estão ali para fazer valer o muito que recebem. Tirar Renato hoje é a solução. Cada rodada fica menos aconselhável tirar o técnico, porque lógico, o que chega não terá chances de mostrar o seu trabalho. Mas Renato já deveria ter saído muito antes, só não saiu por causa de um presidente banana, covarde, omisso ou que está com o rabo preso. Não tem outra explicação. Com relação aos torcedores, existe também o outro lado, aqueles que apoiam cegamente, mas não por idolatria, mas por estarem ganhando algo por fora. Cara, tá feio. E o mais incrível é que hoje não se fala mais no Grêmio. A mídia só fala em Renato Portaluppi. O Renato sai, o Renato fica. Renato disse isso, Renato disse aquilo, Renato fez isso, Renato fez aquilo. Renato. Enquanto isso, o futebol do time desaparece. O Grêmio se torna presa fácil e não consegue decolar. Sofá de pobre vem avisando há muito tempo. Tá tudo errado, tem que mudar. Mas foi o voto vencido. E eu acho até que está na hora de a gente parar também de falar em Renato. Estamos dando muita mídia para esse cara. E também já está se tornando chato, repetitivo. Então, esse vídeo aqui é mais um. É mais um de desabafo, de preocupação, de ver no que o Grêmio se tornou e saber que ainda vai piorar se a coisa continuar do jeito que está. Então, resumindo, para sofá de pobre, é fato consumado. Grêmio sempre. Renato fora. Se Renato não é o culpado, o responsável pela situação que o clube chegou, que o time chegou, certamente não é o cara com competência para solucionar o problema. Aí não veio com essa história de esquece os ídolos, virando coxo. Tu não fez nem 1% do que o Renato fez pelo Grêmio, porque o Renato ganhou isso, ganhou aquilo. Ninguém está duvidando, ninguém está colocando isso em questão. Estamos dizendo agora. Se Renato fosse o que um dia foi, seria o técnico ideal para o tricolor. Mas ele não é mais. Ele é um homem ultrapassado, cansado, estressado, depressivo, solitário, arrogante, teimoso, envelhecido. Renato está em conflito com o que ele é e com o que ele gostaria de ser. Não consegue mais se impor, perdeu a mão no vestiário, perdeu o rumo. Mas como ele não aceita, porque a primeira alternativa, o primeiro grande passo para a cura é se aceitar doente, então ele está armando briga com todo mundo, se isolando cada vez mais. Aí novamente, aqueles que idolatram o Deus Supremo, Renato Portaluppi, então tá, essa é inveja tua. Por que seria tão ruim assim? Por que tantos clubes querem contratá-lo? E se ele sair do Grêmio, logo ele está empregado? Com certeza. Sabe por quê? A famosa pomada de uso externo. Quem está fora não sabe quem é o cidadão que está dentro, mas quem convive com ele sabe. Então os clubes hoje
sonham em contratar Renato, a marca Renato Portaluppi, acreditando que ainda é o que um dia foi. Mas a gente sabe que hoje Renato é só a placenta que sobrou de um homem que ainda tinha muito para dar ao futebol, e talvez até tenha, porque capacidade ele tem. Mas ele tem que parar, respirar fundo, agradecer, pedir desculpas, se retirar, voltar para o laboratório, se reciclar e voltar. Porque do jeito que está, ele sairá do Grêmio fatalmente em 2025, não tem como segurar o homem. Outro clube irá contratá-lo, mas rapidinho o encanto terminará. Como aconteceu no Flamengo, que ele durou pouco, como está acontecendo no Grêmio, que ele dura apenas por questões inexplicáveis. Então é isso. Vou repetir. Grêmio sempre, Renato fora. Renato não é Grêmio, Grêmio não se resume a Renato. Grêmio sempre, Renato fora. E esse vídeo tem uma intenção secundária. Saber o que pensa o gremista, porque talvez nós estejamos errados, porque diferente de Renato, a gente não se considera o dono da verdade e quer ouvir opiniões. Então coloque aqui embaixo, nos comentários do YouTube, o que você pensa a respeito. Pode concordar, pode discordar, a sua opinião será respeitada, mas nós precisamos saber em que níveis chegaram as pessoas que compõem a torcida do Grêmio como um todo, e não apenas alguns focos localizados que costumam falar mais alto, fazendo chegar aquilo que pensam. Mas talvez aquilo que pensam não seja o que predomina o pensamento da maioria esmagadora dos tricolores.